Mas o que que Entendeu? aconteceu? Basicamente, eu, cara, me peguei no começo dessa pandemia como um comediante que estava falando muito de política. Muito de política. E aí, o Bolsonaro fazendo aqueles puta absurdo na pandemia, eu tive que me manifestar. E foi uma atitude que eu tomei perigosa, porque sem querer, não foi uma coisa que eu quis. A gente como comediante, a gente sempre quer atrair público. É isso que a gente quer fazer. Você está gravando aqui porque você quer um público. Só que você não sabe o público que vem. Uhum. Então, sem querer, eu atraí muita gente extrema, sem saber. Porque fazendo piada do Bolsonaro e não sei o quê, e sempre sendo imparcial, eu acabei atraindo muita gente extrema pro meu canal. Uhum. E eu tinha consciência de que eu criticando o Bolsonaro, fazendo um vlog, que é uma coisa que não é o formato do show, que no vlog não tem como se fazer piada. Você emite a sua opinião, Claro. você se solta mais, você fala mais coisas. Eu tinha total consciência de que eu ia entrar em atrito com o próprio público que eu ganhei. Que inclusive já perdi, graças a Deus, boa parte desses extremistas. E você fez o vlog do FII? Fiz pra caralho, fiz vários vlogs. E foi isso que começou a gerar a treta, porque a minha intenção não foi tretar com o público, foi mostrar, ó, isso na pandemia que o Bolsonaro tá fazendo é bizarro. Pra mim isso é motivo do cara cair, acabou. Você se arrepende de ter feito esses vídeos? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu me arrependo de ter dado trela pra louco só. Mas de ter feito esses vídeos, não, de jeito nenhum. Eu também falei muito de política durante a pandemia, porque era um assunto muito vivo. Eu acho que também a gente ficou muito na frente da televisão, contaminado com as notícias e falando, meu Deus do céu, eu preciso falar, eu preciso fazer, entendeu? E sem poder contar piada, sem poder se apresentar, a gente acabou se contaminando por essa situação Não, com toda. certeza, a gente ficou meio... E eu acho que quando eu olho esses vídeos em que eu tô ali opinando, eu inevitavelmente me dá um leve desconforto, assim, sabe? Sim. Não do que eu tô dizendo. Eu falo isso, já falei diversas vezes, mas me incomoda às vezes me ver cagando regra. Vai fazer tuas piadas, Rafinha, foda-se que você pensa da vida, sabe? Às vezes eu sinto que não é muito a minha função tá opinando. Minha função é fazer os caras se divertirem, mesmo se divertindo de maneira crítica ou com piadas políticas e tudo mais. Eu me sinto mais à vontade nesse ambiente. Cara, com certeza eu também. Tanto que agora voltando os shows com distanciamento social, caramba, mano, é só vídeo fazendo piada e falando do que eu quero. E se eu quiser meter o pau no Bolsonaro, eu vou meter. Se eu quiser falar de outro tema, eu vou falar. Se eu quiser meter o pau no Moro, no Lula, eu vou fazer o que eu quiser. A gente é livre. E a galera é livre pra criticar também. Só que eu sinto que, cara, era um momento que eu, por estar falando muito de política, eu tinha que me posicionar, entendeu? E foi uma coisa que me fugiu do controle, assim. Foi um negócio que, cara, eu olhei e falei, caralho, que absurdo. Foi até, eu falo isso nesse meu show drive-in. Eu falei, uma das mentiras que eu me contei nessa pandemia. Eu contei várias mentiras. Falei, puta, vou ler livro pra caralho, não li nada. Falei, vou treinar pra caralho, tô parecendo aquelas velhas da lanchonete. Dona Emengarda. Porra, né? Nada. Treinar no AP também. E a outra foi, vou parar de falar de política. A primeira vez que eu liguei a TV pra ver o primeiro pronunciamento do Bolsonaro do coronavírus, Você eu já falei, ficou louco. Caralho, mano, que nego maluco, eu preciso gravar alguma coisa. E comecei, pá. E foi uma batalha, cara. Mas eu tenho certeza que muita gente se identificou contigo e você cresceu de alguma forma também. Porque não sei se aconteceu isso com você, mas comigo aconteceu muito. Quando eu falo isso, de tipo, me sinto levemente desconfortável, às vezes de falar e cagar regra, o povo fala, você é um idiota, eu quero ouvir o que você tem pra dizer. Eu não quero só ouvir tua piada, eu quero saber quem você é. Agora, esse nosso ambiente aqui, conversando contigo, eu me sinto muito mais confortável de falar essas coisas do que abrir o microfoninho, olhar pra câmera e falar, gente, o Bolsonaro... Sim, eu prefiro sim, fazer sim. assim, que pelo menos a gente discute, você concorda, você discorda, a gente bate um papo, do que eu ser o carinha ali, entendeu? Sim, que total. vai fazer isso. Mas eu acho que, enfim, sempre se vai ver o vlog até agora, tem coisa engraçada, tem piada no meio, não sei o quê. Mas as pessoas, cara, percebem que você tá achando um absurdo aquilo. Porque eu acho que foi um jogo muito baixo que foi feito, entendeu? O cara tocou num ponto que é um ponto sensível, que é o ponto do trabalho. É lógico, ninguém é idiota. Todo mundo sabe que as pessoas precisam trabalhar e precisavam no meio da pandemia. Tem gente que ganha dinheiro para pagar no mês a mês. Eu já vivi isso, eu sei o que é isso.
Agora, tem uma pandemia. O que é uma pandemia? É uma guerra, caralho. É uma guerra. É uma guerra, uma porra de um vírus invisível que tá aí e veio. E hoje os médicos estão sabendo lidar melhor. Mas o bagulho veio pra matar todo mundo, cara. Não é uma brincadeira isso aí. Total. E o papel do governo, que eu fiquei louco foi com a mentirada que rolou, entendeu? O que eu fiquei mais... Cara, o maluco da ONU, o cara falava, ó, o governo tem que... A gente entende que tem países que as pessoas precisam trabalhar. Vírgula. Então o governo tem que ajudar essas pessoas dando dinheiro para que essas pessoas possam sobreviver. Bolsonaro cortava o discurso dele na primeira parte. Só te interrompendo, o momento que você botou vírgula atrás, se você for escrever, você vai ver que não tem vírgula. Não tem. Não tem. Aquele momento ali, exatamente, na língua portuguesa, não cabia. Cara, eu via o Bolsonaro cortar a fala ali. Entendi. Olha ali, ele falou então que precisa trabalhar. É isso aí, precisa trabalhar. Acabou. Eu entendo o que você tá falando, mas caralho, mano. Sabe uma coisa que me deixou louca dessa história toda? Não foi tanto as loucuras que esse cara falou ou as bobagens que ele falou. É o desprezo com a vida humana, entendeu? Porque é o seguinte, eu entendo perfeitamente que a sua luta é uma luta política. Porque esse cara, ele tirou o corpo fora da questão da pandemia, porque afinal de contas a decisão final de abrir ou não abrir o mercado era dos governadores, então ele podia chegar e dizer assim, tem que abrir, tem que abrir, tem que abrir, porque ele sabia que em 3, 4 meses as pessoas iam estar morrendo de fome e todo mundo ia estar falando, eu quero e eu preciso trabalhar. Sim. O Bolsonaro sempre falou, gente, vocês não ouviram o Bolsonaro. As mortes foram muito menos do que a gente imaginou que seriam nas diversas previsões, né? A gente ouviu previsões lá daquele Átila, que ia morrer 1 milhão de brasileiros, uma coisa, nem exatamente lembro que número era isso, mas é uma previsão, as previsões eram muito piores. Então esse cara fez uma opção política de se colocar do lado do mercado e do lado do crescimento da economia brasileira durante o período de crise, que é o período da pandemia. Agora, olhar para a câmera e falar, você acha que eu sou coveiro? Morte não é comigo? Porra, tô nem aí, essas coisas. Não, só um pouquinho, querido. Eu tenho físico de atleta, esse negócio só pega a mariquinha, que ele tava querendo dizer. Quem tem físico de atleta não tem problema. Que isso, cara? Tem um amigo meu, 35 anos, atleta. Atleta jogou profissionalmente até os 28, quase morreu, cara. Jogou basquete comigo a vida inteira, do meu tamanho, saudável, corria mais que eu, pegou, saiu no hospital, mandou uma mensagem de áudio pra mim falando, Rafinha, tem que tomar cuidado, te respirando. Caralho, mano. Cara, 35 anos, cara. Então, assim, é desprezar a vida daqueles que se foram, cara. Gente morreu nessa história. Morreu jovem, morreu de cara de 32, 33 anos, gente que não tinha histórico nenhum de doença. Aí você vai a público menosprezar isso, quase que chamar essas pessoas de fracas. Então, assim, é o desapego à vida do brasileiro. As questões de decisões econômicas e políticas, ok, beleza, eu entendo que ele tem que fazer isso, por mais cruel que seja. Mas cagar desse jeito, sabe? Que custava um sujeito desse publicamente dizer eu entendo a dor desse momento, eu entendo como as coisas são difíceis. Falar de outra forma. Falar de outra forma. Não é falar de outra forma, eu acho que é agir de outra forma. Eu sei lá, cara, eu acho que deu tudo errado. Eu acho que é aquela coisa, o cara copiou o Trump, né, cara? Mas basicamente ele nem sabe o que ele tá fazendo. Copiou o Trump, só que o Trump caiu. Então a mesma coisa, você colou da prova do japonês, falou, cara, esse japonês deve saber. Aí você descobriu que o japonês tirou 0. Agora vai sair sua nota. Eu espero do fundo do coração, para quando a gente colocar essa matéria no ar, o Trump não tenha revertido a situação. Imagina.